forçada, né? Às vezes por medo do inferno, às vezes por medo de um castigo de Deus. Não. O amor liberta, né? São João diz, onde existe amor, não existe temor. E é isso que eu gostaria de meditar com você hoje, ok? Pedindo a Deus, em primeiro lugar, que nos dê a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer bem esse programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a Senhora nossa, a Mãe do Senhor e a nossa Mãe, Mãe da Igreja, nesse momento interceda por nós, para que os olhos da nossa alma se abram para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, meus irmãos, eu gostaria de começar essa nossa reflexão sobre o amor de Deus, em primeiro lugar, mostrando como Deus nos ama, mostrando que cada um de nós é muito especial para Deus. Cada um de nós é um indivíduo único, irrepetível. Você não encontra, né, na história da humanidade duas pessoas que tenham o mesmo DNA, ou não encontra duas pessoas que tenham mesma impressão digital. Não, Deus não repete a sua obra. Cada um de nós é único para Deus. Cada um de nós é amado por Deus com um amor especial, ok? Isso é muito importante de nós entendermos. Cada um de nós é amado por Deus com um amor único, não é? A ponto de o grande Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele dizia que se no mundo houvesse só cada um de nós, só eu, Jesus teria vindo e teria morrido por mim para me salvar. Por quê? Porque um de nós, cada um de nós, tem um valor infinito para Deus. E por que cada um de nós tem um valor infinito para Deus? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É aqui que eu queria começar. Um dia, o Papa João Paulo II, ele escreveu o que ele chamou de Carta às Famílias, um documento muito bonito, que o Papa escreveu em 1994, foi o Ano Internacional da Família. E o Papa disse uma coisa muito bonita, São João Paulo II. Ele disse: Deus nos fez da melhor maneira possível. Por quê? Muito simples, porque Ele nos fez à sua imagem. Quando, por exemplo, um artista vai esculpir uma imagem, ou vai, não sei, pintar o rosto de alguém, o artista muitas vezes olha, né, um modelo e copia. Né? Então o Papa diz, Deus, quando quis nos criar, Deus não olhou para um modelo qualquer, não. Deus entrou dentro dele. Deus olhou para ele e fez cada um de nós. Meus irmãos, que beleza nós somos. Que maravilha nós somos. Sinta isso, entenda isso. É por isso que o grande santo da igreja, Santo Irineu de Leão, que foi mártir lá no volta do ano 200, Santo Irineu dizia, o homem é a glória de Deus. A pessoa humana é a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus, o que é a glória de um artista, meus irmãos? É a sua obra. Quando nós vemos, por exemplo, a obra de um Michelangelo, a obra, né, as obras maravilhosas do Michelangelo, uma Pietà, por exemplo, que está lá na Basílica de São Pedro, o Moisés, que está lá na Igreja das Cadeias, em Roma, aquela coisa maravilhosa, né? O Davi, que está lá em Florença, a gente vê
como Michelangelo era grande, porque a sua glória é a sua obra. Nenhum de nós viu uma fotografia do Michelangelo, mas todos nós sabemos da sua grandeza, por causa da sua obra. Ele decorou toda a Basílica do Vaticano, com mosaicos, são 20.000 metros quadrados de mosaico. A obra manifesta o artista. Então, Santo Irineu dizia, não é, que o homem é a glória de Deus. Você é a glória de Deus. Você pode colocar a mão em você, no seu peito. Eu sou a glória de Deus. Eu sou o louvor de Deus. Sabe, meus irmãos, isso não é fortuito, não. Quando a gente pega, por exemplo, a carta de São Paulo aos Efésios, acho maravilhosa essa carta aos Efésios, o primeiro capítulo da carta aos Efésios, que São Paulo começa dizendo quem nós somos, né? E São Paulo, eu quero ler aqui para você. São Paulo, ele fala assim: bendito seja Deus, né? Primeira carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. O Pai nos abençoou em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo. Meus irmãos, que coisa fantástica São Paulo está dizendo. Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Você sabe que o mundo começou há 13,7 bilhões de anos atrás, o Big Bang, aquela primeira partícula que foi se abrindo e dela toda surgiu o universo. Quem descobriu foi um padre da igreja, né? Um padre astrofísico, doutor em astrofísica, amigo do Dr. Albert Einstein, o padre Georges Lemaitre, belga. Antes da criação do mundo, São Paulo diz aqui, ele nos escolheu, né, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Meu irmão, sinta-se escolhido por Deus, antes da criação do mundo. Você sabe que para Deus não tem passado nem futuro, para Deus só existe um presente. Porque o tempo era uma criatura de Deus. Foi Deus quem criou o tempo não submete Deus, nem o tempo nem o espaço. Para Deus não existe nem tempo nem espaço. Então, o que para nós tudo é passado, 13,7 bilhões de anos, para Deus é presente. Tudo que para nós é futuro, para Deus é presente. Não sei se você entende isso. Porque Deus quem criou o tempo, Deus quem criou o espaço. Para Deus não existe essa noção de espaço que existe para nós. Né? É uma quantidade física, o tempo e o espaço que Deus criou. E como Ele é o criador do tempo e do espaço, Ele está acima do tempo e do espaço. Ok? Então, antes que o mundo existisse, Ele pensou em você. Ele quis que você existisse. Você não veio ao mundo por acaso. Não, não. São Paulo diz, Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Por que Deus quer que a gente seja santo e irrepreensível diante dos seus olhos? Porque Deus é santo. Paulo VI dizia, Deus é 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. É a Trindade santa. Então o santo só convive com o santo. Então Deus nos fez para ser santos. O pecado entrou na nossa história e quebrou a nossa santidade original, mas nós vamos voltar a ela. Jesus Cristo veio para nós voltarmos a essa santidade, e nós vamos voltar. Creia nisso. Porque você foi escolhido para ser santo e irrepreensível diante dos olhos de Deus. Meus irmãos, a coisa mais triste que pode existir na face da terra é uma pessoa humana se desvalorizar, achar que não tem valor, achar que não é nada, né? E tantos chegam até a querer tirar a própria vida. Por quê? Porque não entende isto. Quando eu prego para os jovens, preguei muitos anos para os jovens, e continuo pregando ainda nos nossos Maranatá, eu digo para os jovens, não diga que você, desculpa a expressão, é uma porcaria. Não.
Não chame de lixo aquilo que Deus criou, com amor, com sabedoria, com perfeição. Meus irmãos, compreenda o amor que Deus tem por você. Nenhum ser nesse mundo tem uma mão maravilhosa como é. Olhe para a sua mão. A sua mão é capaz de escrever uma carta. A sua mão é capaz de fazer um carinho numa criança, na sua esposa. Esta mão aqui, meus irmãos, que constrói toda a tecnologia do mundo. Nenhum animal tem uma mão como essa. Nenhum animal tem um cérebro como nós, capaz de induzir, deduzir, analisar, concluir, projetar. Nós projetamos com a cabeça, com o cérebro e construímos com as mãos. Você já reparou que o cavalo não tem mão? Não tem. O burro não tem mão? Não tem. Porque se o animal tivesse mão, um burro, por exemplo, ninguém o colocaria na carroça. Se a vaca tivesse mão, ninguém a prenderia num curral. Ela chegava lá, abria a porteira e saía e acabou. Mas Deus fez tudo para nós. A igreja ensina que toda a criação foi feita para nós. Deus está lá no livro do Gênesis, Deus entregou tudo para Adão, isso é seu. Né? A criatura, diz o catecismo da Igreja Católica, as criaturas dão glória a Deus quando servem ao homem. E o homem dá glória a Deus quando serve a Deus. O homem serve a Deus e as criaturas servem ao homem. Quando as criaturas servem ao homem, ele está dando glória a Deus. Quando o homem serve a Deus, está dando glória a Deus. São Paulo continua dizendo assim, né? No seu amor nos predestinou para sermos, né, adotados como filhos seus por Jesus Cristo. Nós somos adotados como filhos de Deus por Jesus Cristo. Meus irmãos, a única fé, a única doutrina que explica exatamente quem é o homem é a fé católica, a fé cristã. Diz, quem é você? Você não é um monte de carne com ossos, com veias, com músculos. Não, você é um filho de Deus. Deus o adotou como filho em Jesus Cristo. Jesus Cristo se uniu a nós, se fez nosso irmão, e como ele é filho unigênito do Pai, nós tornamos irmão dele, consequentemente, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai, herdeiros do céu. Um dia, eu andava pelas estradas e eu vi escrito atrás de um caminhão uma frase assim, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Ai, que coisa bonita. Eu não sou dono do mundo. O dono do mundo é Deus, mas eu sou filho de Deus. O filho do Pai é herdeiro de tudo. Que coisa maravilhosa. É por isso que São Francisco de Assis se achava assim o dono do mundo. Né? Ele não queria ter nada, ele dizia, eu quero ser pobre, porque o mundo é meu. O meu pai é dono do mundo, eu sou filho do meu pai, o mundo é meu. É uma coisa que faz a gente pensar. Mas eu queria dar mais um mergulho nessa beleza do amor de Deus. Quando a gente pega, meus irmãos, por exemplo, o livro dos Salmos, né? O salmista canta muito isso, a nossa beleza. Por exemplo, eu gostaria de refletir com você um instantezinho sobre o Salmo 138. O Salmo 138 é chamado o Salmo da onisciência divina, ou seja, Deus que sabe tudo. Né? Então, o salmista, no Salmo 138, ele diz assim, né? Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Ou seja, Deus olha para nós. Nós não somos um estranho para Deus. Nós não somos um abandonado por Deus. Não. Olha aqui. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Quando você está dormindo, quando você anda e quando você repousa, o salmista diz, vós me vedes. Você está dormindo, Deus está olhando para você. Você está caminhando, Deus está olhando para você. Você está trabalhando, Deus está olhando para você. Por quê? Porque Deus te ama. Observais todos os meus passos, diz o salmista. Né?
Vós me cercais por trás e pela frente. Versículo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí, no Salmo 138, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Olha que bonito, vós estendeis sobre mim a vossa mão. Para quê? Para me proteger. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que eu não consigo atingi-lo. Esse amor, esse carinho que Deus tem por nós. O salmista diz assim, né? Para onde irei? Longe do vosso espírito. Para onde fugir apartado do vosso olhar? Se eu descer à região dos mortos, lá vos encontrarei também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda a vossa mão que lá me levará. Ou seja, a mão de Deus está sempre do nosso lado. Ele diz aqui, e vossa destra me sustentará. A vossa destra, sua mão direita, me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e a noite, como se for a luz, me há de envolver, as próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Ninguém consegue se esconder de Deus. Agora, eu acho fantástico esse versículo 13. Maravilhoso. Ele diz assim, fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio da minha mãe. Meus irmãos, que carinho de Deus, que amor de Deus. Sabe, parece... sabe aquela mulher fazendo um tricô, um crochê, ponto por ponto, vai tecendo aquela blusa, vai tecendo, né? Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Ou seja, Deus foi o artesão que te criou. Deus foi o artista que te fez, com as suas mãos. Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio da minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso. Olha que o salmista chega a entrar em êxtase. Sede bendito, meu Deus, por me haverdes feito de modo tão maravilhoso. Meus irmãos, você já pensou nos seus olhos tão maravilhosos? Você já pensou nos seus ouvidos tão maravilhosos? Você já pensou no seu cérebro tão maravilhoso? Você já pensou na tua boca que degusta o alimento, sente o gosto? Teu nariz que cheira o perfume maravilhoso das flores? Você já pensou nisso? Você já pensou quem que fez isso? Quem que te deu isto? O salmista diz, fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me teceste no seio da minha mãe, sede bendito por me haveres feito de modo tão maravilhoso. Um coração que bate, um pulmão que respira, né? O sangue que circula nas nossas veias, um cérebro que pensa, que medita, induz, deduz, analisa, compara, uma memória que guarda as coisas. Que coisa maravilhosa. Nada de minha substância vos é oculto, diz o salmista. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Que coisa! Ó Deus, como são insondáveis para mim os vossos desígnios. E quão imenso é o número deles. Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda como a vossa ajuda. Sabe, meus irmãos, impressionante como o salmista, ele canta a beleza de Deus, o amor de Deus por cada um de nós. Meus irmãos, cada instante da nossa vida é um dom de Deus, é uma graça de Deus. O ar que eu estou respirando agora, neste momento, a vida que eu tenho neste momento, meu coração que bate, meu pulmão,
né, que purifica o meu sangue, é graça de Deus, é amor de Deus. Né? É impressionante aquilo que, por exemplo, né, a gente vê o profeta Isaías dizendo, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 49, versículo 15, o profeta diz assim: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Quer dizer, pode a mulher esquecer do seu filho? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Olha que o profeta Isaías está dizendo, né? Se é possível que uma mulher esqueça o teu filho, é um absurdo, né? O amor da mãe pela criança é o amor mais extraordinário que nós conhecemos aqui na face da terra. A mãe dá vida pelo filho. Mas o profeta disse, se fosse possível uma mãe esquecer do seu filho, se fosse possível não ter ternura pelo fruto das suas entranhas, Deus disse, e mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Por quê? Porque nos ama, né? E eu gosto também do Salmo 26, versículo 10. O Salmo 26, no versículo 10, ele diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Está aí, meus irmãos. É isso que é o amor de Deus. Santo Agostinho dizia assim, né? Senhor meu, todas as coisas que vejo na terra e acima da terra me falam e me exortam a vos amar. Todas me dizem que as fizestes, né, para mim, por meu amor. É isso mesmo, meus irmãos, tudo que Deus fez foi para nós. Nós não deveríamos, meus irmãos, beber um copo d'água sem dar graças a Deus, porque fomos nós que fizemos a água? Não. Quem é que juntou aí H2O, uma molécula de oxigênio, um átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio e fez a água? Deus. Quem fez esse ar que nós respiramos? Deus. Quem faz a terra brotar a fruta, esse mamão delicioso que você come de manhã, essa banana deliciosa que já vem embrulhadinha, você só tem o cuidado de desembrulhar. Aquela tangerina doce que já vem embrulhadinha, você só tira a casca dela e chupa. Foi algum cientista que fez? Foi algum médico que fez? Foi algum engenheiro que fez? Não, foi Deus. Para quem? Para você. Porque você é um filho amado dele. Por favor, reconheça o amor de Deus. Enquanto nós não reconhecemos o amor de Deus, meus irmãos, nós não vamos ser felizes. Nós não vamos ser religiosos de verdade. Porque o que toca o nosso coração, o que fez os santos serem santos, é conhecer o amor de Deus. É conhecer essa grandeza de Deus, que fez com que os santos, então, né, entregassem a sua vida a Deus. Por quê? Porque, como dizia São João da Cruz, amor só se paga com amor. Não há outra moeda para pagar o amor. Amor não se paga com dinheiro. Amor não se paga... A gente tenta dar um presente, uma recompensa, né? Mas amor só se paga com amor. Meus irmãos, nós somos filhos amados de Deus. E além de tudo isso, né? Além de tudo isso, quando o pecado entrou na nossa história, por culpa do homem, porque São Paulo diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Quando nós estávamos perdidos, de São Paulo, não tínhamos mais salvação, então Deus veio nos salvar, Cristo veio nos salvar. Eu queria que você compreendesse aí o amor de Deus em Jesus Cristo. Aí é a expressão maior do amor, né? Jesus disse, Deus amou o mundo a tal ponto, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, só vai para o inferno quem quiser.
Só vai viver a eternidade inteira sem Deus quem quiser. Porque Jesus disse, né, bem claro, Deus amou tanto o mundo, teve tanta compaixão do mundo, que ele deu o que ele tinha de melhor, o seu Filho único. Único, porque o Filho único de Deus é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção. Deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo, né? São Paulo diz, isso te será imputado como justiça, ou seja, como salvação. Por quê? Porque ele pagou o nosso pecado na cruz. Aí que eu queria que você compreendesse também essa faceta do amor de Deus. Uma coisa que é preciso compreender, meus irmãos, é que Deus, ele age pelo direito e pela justiça. Deus é misericordioso, mas Deus age pelo direito e pela justiça. Como o homem no paraíso, a raiz da humanidade, Adão e Eva pecaram, ofendendo a Deus, se separando de Deus e separando toda a sua descendência de Deus. Porque filho de escravo é escravo, filho de homens livres é homens livres. Nós somos expulsos do paraíso com os nossos pais, por causa do pecado original. Né? A humanidade inteira estava destinada à perdição, à danação. Como não tinha um homem capaz de salvar os homens, o catecismo da igreja diz que, ainda que o homem mais santo oferecesse a sua vida a Deus, seria insuficiente. Por quê? Porque o pecado da humanidade, meus irmãos, ele atinge uma proporção infinita. Por quê? Porque fere a majestade infinita de Deus. Ok? Eu quero fazer uma comparação aqui para você entender. Se você brigar com um amigo, por exemplo, e der um tapa na cara de um amigo, meu Deus, é um pecado grave, né? Mas tem uma coisa, é um amigo, é um pecado de tamanho humano. Então você se reconcilia com ele, pede perdão, está reconciliado, acabou. Mas se você, esse mesmo tapa que você deu no amigo, você der, por exemplo, no rosto do prefeito da sua cidade. Eu não estou querendo analisar aqui qual é o perfil do seu prefeito, se ele é bom ou se ele não é bom. Eu estou olhando aqui para a autoridade que ele representa. Ele representa todos os cidadãos da cidade, porque ele foi eleito. Então, se você der um tapa no rosto do prefeito, é como se você desse um tapa no rosto de cada cidadão da sua cidade. Veja, aquele mesmo tapa no rosto de um amigo, agora ele toma uma proporção de gravidade muito pior. E se esse tapa for dado no rosto do governador do estado? Opa! Aí você está ferindo todos os cidadãos do estado. Goste ou não goste do governador, porque ele é o representante do estado. E se esse tapa fosse dado no rosto do presidente da República? Não importa quem seja, ele representa todos os brasileiros. Esse tapa atinge proporções gigantescas. Agora eu pergunto, e se você desse esse tapa no rosto de Deus? Deus é infinito. Então a culpa se torna infinita. Entendeu? Porque nenhum homem podia pagar a justiça divina, ao direito divino, esse resgate. Nenhum homem. Por isso o catecismo diz, né, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, seria insuficiente para reparar a ofensa feita a Deus. Então, meus irmãos, qual foi o jeito? O jeito foi Deus vir pagar este resgate ao próprio Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, explica isso direitinho. O verbo no seio do Pai disse para o Pai: holocaustos e oblações não foram suficientes. Então dai-me um corpo para eu fazer a tua vontade, ou seja, eu reparar a ofensa. Você pode perguntar assim, mas por que Deus cobrou a reparação desta ofensa a ele?
Porque essa justiça divina, aqui você precisa entender uma coisa muito importante que eu falei. Deus age pelo direito e pela justiça. Eu pergunto, quando teu filho erra, você não põe teu filho de castigo? Quando teu filho faz uma coisa errada, você não o corrige? Você não cobra dele a justiça? Se você não cobra, você não é um bom pai. Se você não cobra, você não é uma boa mãe. Se você passa a mão por cima, tá tudo bem, deixa para lá, deixa, coitadinho. Amanhã ele está roubando, matando, destruindo. Porque você não puniu. A punição correta, não estou falando da punição humilhante, a punição, não. O castigo bom, o castigo pedagógico, você tem que fazer. Olha, meus irmãos, Deus é pai, mas não é paternalista. Errou, tem que pagar. Senão você se perde. A gente se torna santo na medida que Deus nos corrige. Quando você faz alguma coisa errada, Deus tem o direito e o dever de te corrigir. Porque Ele é teu pai. Você compreendeu agora? Assim como pai e como mãe, você tem o direito e tem o dever de corrigir o teu filho e dar a ele aquele castiguinho. Corta a mesada, corta o passeio, corta a internet, corta isso, corta aquilo. Para que o teu filho se corrija. Quando eu erro, Deus tem que me corrigir. Porque Ele é meu pai. Porque Ele me ama. A correção é um ato de amor. Então, como a humanidade inteira se perdeu, meus irmãos, a humanidade inteira ofendeu e ofende a Deus, não preciso nem eu mostrar a você como é que a humanidade ofende a Deus, né? Basta ver o roubo, a corrupção, a pornografia, as blasfêmias, basta ver tudo isso. Ora, isso atinge uma proporção infinita, porque fere a majestade infinita de Deus. Então, para que tudo isso pudesse ser reparado, para que essa justiça, a justiça divina fosse reparada, então o Verbo no seio do Pai se ofereceu. Está aqui, eu vou ler para você. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo, ou seja, me deixaste eu me encarnar como homem. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse, eu quem? Cristo? Eis que venho. Porque é de mim que está escrito lá no Salmo 39, né? Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro, tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Em seguida ajuntou, eis que venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu um novo plano. Que bonito! Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre pela oblação do corpo de Jesus. Meus irmãos, a justiça divina só podia ser reparada com um valor infinito, porque foi a majestade infinita de Deus que foi ferida. Nenhum homem podia pagar. Então, Deus se fez homem. Jesus desceu até nós. Se encarnou como homem sem deixar de ser Deus. São Bernardo chamava Jesus de o Verbo humanado. Deus feito homem. E quando ele ofereceu a sua vida a Deus na cruz, ele não procurou a cruz assim à toa, não. Foram os pecados dos homens que o levaram para a cruz. Ele apenas permitiu. Ele apenas permitiu. Porque ele sabia que a morte dele na cruz, ele sendo santo, justo, imaculado, ele não devia nada para Deus. E sendo ele uma vida divina, ele sabia que essa vida divina poderia então reparar a ofensa infinita feita à majestade infinita de Deus pelos nossos pecados. Meus irmãos, aí está o amor de Deus por nós.
São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5. Eis aí a prova maior do amor de Deus. Quando nós todos éramos pecadores, estávamos perdidos, o Senhor veio morrer por nós. São Paulo diz, é muito difícil que alguém aceite morrer por uma pessoa. Talvez alguém aceite morrer por um filho, uma mãe aceite morrer por um filho, mas alguém morrer por um pecador, São Paulo diz, isso não acontece. Você está entendendo, então, o amor de Deus? Deus nos fez para Ele. Deus nos fez para viver com Ele toda a eternidade. A primeira frase do Catecismo da Igreja Católica, meus irmãos, a primeira frase do Catecismo da Igreja Católica diz assim, Deus, perfeitíssimo e bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, nos criou num ato de pura liberdade e bondade. Para quê? Para nós participarmos da sua vida bem-aventurada. Ou seja, nós participarmos da sua felicidade. São Paulo diz assim, São Paulo diz que ele teve a visão do terceiro céu, né? Então, São Paulo, quando escreve na carta aos Coríntios, capítulo 1, da carta aos Coríntios, São Paulo fala, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que beleza, meus irmãos. Para nós foi feito o céu. O inferno não foi feito para nós, não. O inferno foi feito para o demônio e seus anjos, aqueles que rejeitaram Deus lá no céu. E aqueles que rejeitarem Deus aqui na terra. É para eles que foi feito o inferno. Não é para nós, não. Nós que sentimos o amor de Deus, nós que conhecemos o amor de Deus, e nós que queremos pagar o amor de Deus com amor, para nós foi feito o céu. Não tenha medo do inferno, não. Sabe, agora eu quero dizer uma coisa bonita para você. Quando você experimenta o amor de Deus, quando você se sente assim um filho amado de Deus, um filho querido de Deus, né? Então você tem vontade de retribuir esse amor a Deus. Né? É o que São João da Cruz diz, amor só se paga com amor. Então eu quero perguntar para vocês, como é que nós vamos pagar o amor de Deus com amor? Como é que será isso? Bom, aí vem o que a igreja nos ensina. Jesus, lá na Santa Ceia, Jesus disse assim, está lá no capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo 16, Jesus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está aí, né? João 14, 15. Se me amais, se você quer retribuir esse amor que eu tive por você, retribuir o sangue que eu derramei na cruz por você, as chagas nas minhas mãos, meu peito transpassado pela lança, aquela coroa de espinho que colocaram na minha cabeça, aquela cruz que eu carreguei aqui no ombro e que rasgou as minhas espáduas. Se você quer pagar aquela flagelação de espinho, aquela flagelação de 40 chicotadas que eu levei na coluna, amarrado ali, se você quer pagar um pouco desse amor, então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que são os mandamentos, meus irmãos? Os meus mandamentos são as normas de Deus para nós não pecarmos. Então, viver os 10 mandamentos é a primeira grande maneira de você pagar esse amor de Deus. Deus me amou tanto, e Deus me deu uma lei, então eu vou seguir essa lei de Deus. E Ele me deu essa lei para eu ser feliz, não é para eu ser infeliz. Eu gosto de refletir com jovens e dizer para os jovens assim, jovem, existe alguém melhor do que Deus? Não. Existe alguém mais sábio do que Deus? Não. Existe alguém mais douto do que Deus? Não. Existe alguém mais santo do que Deus? Não. Então, existe alguém que possa fazer uma lei melhor do que Deus? Não.
Então, como é que eu não vou seguir a lei de Deus? Só se eu for burro. Só se eu for estúpido. Por quê? Porque quando eu estou doente, eu procuro o melhor médico. Quando eu tenho um processo, eu procuro um melhor advogado. Quando eu quero viver, eu procuro o melhor mestre. É Deus. Quantas pessoas procuram aí, né? Autoajuda, psicólogos. Não estou dizendo que está errado, não. Tudo isso é ciência, é bom. Mas tem o mestre dos mestres, que nos deu 10 mandamentos só. Os códigos de leis estão repletos de leis. Código penal, código judiciário, código trabalhista, código de direito público, código de direito internacional. E Deus fez um código só com 10 leis. E nós achamos muito. Ah, meus irmãos, brincadeira. E começa lá o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. É interessante que quando Deus entregou para Moisés as tábuas da lei, você sabe que Deus entregou 2 tábuas, né? Para Moisés. Uma tinha 3 palavras, a outra tinha 7. Por quê? Porque numa estavam os direitos de Deus, 3 direitos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada acima de Deus. Como dizia São Bento, Deus em primeiro lugar. Morrer para mim e viver para Deus. Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não usar o nome de Deus em vão. Não blasfemar. Não profanar a coisa sagrada. Não dar pérolas aos porcos de Jesus. E o terceiro mandamento, né? Guardar o domingo e os dias santos de festa. O domingo é de Deus. É de Deus, não é meu. O domingo não é para eu trabalhar, não é para fazer o que eu quero. O domingo é de Deus. Eu só tenho que trabalhar se eu for obrigado. Se o meu emprego obriga eu a trabalhar, eu tenho que trabalhar. Mas aí eu vou, na segunda-feira, ir à missa, eu vou consagrar um outro dia para Deus. Mas o dia de Deus, são os direitos de Deus da primeira tábua. E depois Deus deu 7 palavras, por isso que chama decalogos. Decálogo quer dizer 10 palavras. Honrar o pai e mãe. Encabeça a segunda tábua, né? A importância de eu amar o meu pai, amar a minha mãe, respeitar, né? Não matar, não pecar contra a castidade. Não roubar, não roubar. O que não é meu, não é meu. Não levantar falsos testemunhos. Não fofocar sobre a vida dos outros. Não depredar a honra dos outros. Não falar mal de ninguém. Não levantar falsos testemunhos. Não desejar a mulher do próximo, o marido do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Não ficar de olho gordo nas coisas dos outros, não ter preguiça. Meus irmãos, amar a Deus, retribuir o amor de Deus, em primeiro lugar, é viver os mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus diz lá no Sermão da Montanha, capítulo 7, Jesus diz lá no Sermão da Montanha, né? Não são todos aqueles que dizem Senhor, 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 que vão entrar no reino do céu. Não. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, meus irmãos, é simples o que Deus pede. Para nós, né, pagarmos amor com amor. É simples. É nós vivermos os mandamentos da lei de Deus. Mas com profundidade, meditar nesses mandamentos. Eu escrevi um livro, Os 10 Mandamentos, publicado pela editora Canção Nova. Se você quer aprofundar, leia esse livro. Eu escrevi um outro livro que eu chamei de Os Pecados e as Virtudes Capitais. A Igreja fala que tem 7 pecados, que são os piores. Por isso chama de capitais, né? A palavra caput, do latim, quer dizer cabeça. São pecados cabeças, que geram outros.
Quais são? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Medite sobre isso. Será que eu ainda estou na soberba, no orgulho? Reparem como é interessante o pecado capital. Olha, por exemplo, a soberba. Olha quantos filhos a soberba gera. A soberba gera orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, autopiedade, jactância, exibicionismo. Tudo isso é filho da soberba. Por isso que a gente tem que castrar a soberba, cortá-la. Né? Depois da ganância. A ganância explora o outro, rouba, assassina, mata, polui o ar, polui a terra, polui o solo por ganância. Aí vem a luxúria, o pecado contra o sexo fora do plano de Deus, que é só no casamento. Então vem todo tipo de pecado sexual. Toda atividade sexual fora do casamento, marido e mulher, unidos pelo sacramento do matrimônio, qualquer atividade sexual, qualquer que seja, é pecado contra a castidade. Por quê? Porque está fora do plano de Deus. Depois do pecado da gula, a pessoa só pensa em comer. São Paulo diz, o Deus é o ventre. Né? Depois do pecado da ira, do ódio, que mata. Né? O pecado da inveja. Tem inveja do outro, porque o outro tem uma casa melhor, tem um carro melhor, tem um emprego melhor, tem uma namorada melhor, tem isso melhor. Então fica assim, mordido, torcendo para o outro quebrar, torcendo para o outro se dar mal. Pelo amor de Deus. Tudo isso é ofensa a Deus. Tudo isso é um não ao amor de Deus. Meus irmãos, o pecado é um não ao amor de Deus. Depois vem o pecado da preguiça. Preguiça, né? A negligência, displicência em fazer as coisas. Faz um negócio mal feito, o outro vai... Né? Imagina aí um mecânico, vai botar uma roda de um carro, não parafusa direito, o sujeito entra na estrada aí com o carro aí a 110 por hora e sai a roda. Porque aquele preguiçoso, negligente, displicente, não apertou esses parafusos direito. Você já pensou? Meus irmãos, o não amor, o anti-amor, chama-se pecado. Pecado. Por isso que Jesus veio ao mundo, meus irmãos, para tirar o pecado do mundo. Quando João Batista anunciou Jesus para os judeus, ele podia anunciar Jesus de muitas maneiras. João Batista podia dizer assim, eis aí o mais belo dos filhos dos homens, como diz lá o Salmo 40, né? Eis aí o esperado das nações, eis aí o grande mestre, o grande profeta, o filho amado de Deus. Não, João Batista não usou nenhuma dessa expressão. O que João Batista disse? Apontou para Jesus, para os seus discípulos, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o que era o Cordeiro de Deus? Você sabe muito bem, está lá no livro do Antigo Testamento, no Levítico. O Cordeiro de Deus era aqueles 2 cordeirinhos que todo dia o sacerdote sacrificava no templo de Jerusalém. Um cordeirinho de 1 ano sem defeito às 6 da manhã e um cordeirinho de 1 ano sem defeito às 6 da tarde, derramava o sangue daquele cordeiro para que o sangue daquele cordeiro aplacasse a ira de Deus por causa do pecado do povo. Era apenas um simbolismo de Jesus. Era apenas a prefiguração, porque o verdadeiro cordeiro, né, que veio para tirar o pecado do mundo. Porque o pecado é a desgraça. O pecado é a desgraça, meus irmãos. O pecado é o câncer do mundo, muito pior que o câncer físico, é o câncer espiritual. Então, Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, você não vai pecar, você vai fazer a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Santo Afonso de Ligório, santo e doutor da igreja, dizia assim, Santo Afonso de Ligório dizia assim, né? Para ser santo é preciso de 2 coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz.
fazer o que Deus quer, seguir o mandamento de Deus, a vontade de fazer o que Deus quer. E segundo, querer o que Deus faz, aceitar a vontade de Deus. Às vezes tem coisa na nossa vida que a gente não consegue mudar. É uma doença que a gente não consegue mudar, é alguma coisa, aceite a vontade de Deus. Vamos lutar com todas as forças para vencer a doença, vencer isso. Mas quando a coisa é inexorável, aceita a vontade de Deus. Deus está fazendo alguma coisa. Quantas pessoas só mudaram de vida, meus irmãos? Muitas vezes por causa da dor, não é verdade? Claro, é verdade. Bem, mas eu queria colocar aqui uma outra coisa, não é? Pagar o amor de Deus, meus irmãos, é também trabalhar para Deus. É também ser um evangelizador. Todos nós batizados somos missionários. Não podemos ficar de braços cruzados. Né? O Concílio Vaticano II, naquele documento sobre os leigos, né? o documento chamado Apostolicam Actuositatem, a Apostolicam Actuositatem conclama-nos a abraçar a missão de iluminar o mundo com a luz de Cristo. Iluminar o mundo com a luz de Cristo. Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, o sal ele conserva e dá sabor, e a luz ilumina. Um grande santo da igreja do segundo século, São Justino, escreveu uma carta a Diogneto e disse essa frase: o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Pensa nessa frase um pouquinho comigo. O que a alma é para o corpo, ou seja, a vida, os cristãos são para o mundo. O que é a morte, meus irmãos? É quando a alma abandona o corpo. Então sobra o quê? Um cadáver que entra em decomposição logo. Por quê? Porque a alma saiu do corpo. A vida saiu do corpo. Então São Justino, doutor da igreja, dizia: o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Os cristãos são a alma do mundo, a luz do mundo, o sal que dá sabor e que conserva. Meu irmão, você acha que o mundo está meio podre? Eu acho que está. Então por quê? Porque os cristãos não estão sendo ali sal da terra e luz do mundo. Não é verdade? Por isso que a Apostolicam Actuositatem do Concílio Vaticano II conclama os leigos a missão de iluminar o mundo com a luz de Cristo. No número 7 da Apostolicam Actuositatem, o Concílio Vaticano II diz assim: nosso tempo exige dos leigos um zelo não menor, pois as circunstâncias atuais reclamam deles um apostolado mais intenso e mais amplo. O mundo exige do leigo hoje um apostolado mais intenso e mais amplo, sobretudo aqui no Brasil, meus irmãos, que nós temos poucos padres. Não sei se vocês sabem, no Brasil tem um padre para cada 10.000 pessoas. Na Polônia é um padre para cada 1.000 pessoas. No Brasil é um padre para cada 10.000 pessoas. O Brasil tem 16.000 padres, a Polônia tem 40.000 padres. A Apostólica Actuositatem diz assim: faz-se, porém, mister que os leigos assumam a renovação da ordem temporal como sua função própria. Como sua função própria. Então, meus irmãos, pagar a Deus o amor de Deus por nós, esse mundo maravilhoso que Deus nos deu, esse ser maravilhoso que nós somos, essa cruz que o Cristo carregou por nós, pagar isso a Deus, meus irmãos, é também, né, ser missionário. Né? Por exemplo, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, São Paulo diz assim, né? Anunciar o evangelho não é para mim glória, motivo de glória, não. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se eu o fizesse da minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente da minha vontade, é uma obrigação que se me impõe.
Meus irmãos amados, todos nós cristãos somos missionários. Não podemos deixar de cumprir esse mandato de Cristo, ide pelo mundo inteiro. Não é? Mas por quê? Eu gostaria de colocar aqui a última coisa nessa reflexão de hoje, que já são quase 9 horas. Deus não quer perder ninguém, meus irmãos. Deus não quer perder ninguém. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Ele diz que ele é o bom pastor, que ele deixa 99 ovelhas no aprisco e vai buscar uma que está perdida, tresmalhada. E quando ele acha aquela ovelhinha, ele põe aquela ovelhinha no ombro, ele traz para o rebanho. E Jesus diz, haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que já estão convertidos, que fazem penitência. Olha por que é importante cada um de nós ser um missionário. Se você salvar uma vida, uma alma para Deus, olha o que Jesus diz, não sou eu que estou dizendo. Haverá mais alegria entre os anjos de Deus no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que fazem penitência. Sabe por quê? Porque Deus tem um amor apaixonado por nós. Deus é louco por causa de nós. Você tem filho? Eu tenho 5 filhos. Se você perdeu um filho, ainda que você tenha 5, que você tenha 10, é uma dor desesperada. Porque é um filho. Não importa se você tem 10, se você tem 20, se você tem 12 mil. Um filho que você perder, arranca um pedaço da sua alma. Cada homem, cada mulher que se aparta de Deus e que não se converte, e que vive no ateísmo, que vive no paganismo, que vive no pecado, arranca um pedaço do coração de Deus. É o filho pródigo. É o filho pródigo. Quando aquele moço voltou para casa, o pai não sabia mais o que ele fazia. O pai não olhou nem os pecados mais dele. Não. Sufocou a confissão do filho com um abraço. Mandou matar o boi mais gordo que tinha, mandou trazer a melhor roupa, os melhores anéis. Põe na mão do meu filho, dê-lhe a roupa melhor, porque meu filho estava morto. E voltou. O mais velho ficou morrendo de inveja, de ciúme, porque o coração do pai estava sangrando, sangrando. O que Jesus quis mostrar ali, meus irmãos? Cada homem, cada mulher, cada jovem que não aceita Deus, que se aparta de Deus, sangra o coração de Deus. Mas se ele volta, há uma festa no céu. Uma festa entre os anjos de Deus. Oh, meu irmão, talvez você não consiga fazer muita festa aqui na terra, porque fazer uma festa aqui na terra fica cara, né? Tem que fazer bolo, tem que fazer salgadinho, tem que fazer docinho, às vezes tem que dar churrasco. Fica caro dar uma festa aqui na terra, tem que comprar guaraná, cerveja, não é? Mas de repente você pode fazer uma festa no céu. Um pecador que se converte. Uma criança que recebe uma boa catequese e vai para Deus. Um jovem que é formado para Deus. Um adulto que é catequizado, evangelizado, conhece o sacramento e vai para Deus. É uma festa no céu. Pensa nisso, meu irmão. Aqui eu vou encerrando. Isto é o amor de Deus. É o amor de Deus. Você quer pagar o amor de Deus? Então, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? Me ajude a salvar o mundo. Me ajude a salvar os homens. Me ajude a salvar meus filhos. E haverá uma festa no céu. Né? Aí estamos construindo o reino de Deus. O Papa João Paulo II um dia disse assim, quem é que vai desfrutar do reino de Deus? Ele diz, aqueles que ajudarem a construir o reino de Deus. Vamos, meus irmãos, ajudar a Deus a construir o seu reino aqui na terra, para que a terra seja igual ao céu. Vamos ajudar Deus a salvar os irmãos, as almas, para que haja festa no céu.
É um belo convite. E assim nós estamos retribuindo, né, o amor de Deus com amor. Louvado seja Deus. Eu quero pedir, Senhor, encerrando esse programa, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê essa graça, o Senhor nos dê essa bênção, de nós experimentarmos o seu amor, experimentar como o Senhor nos ama, como o Senhor nos desejou antes da criação do mundo. O Senhor nos chamou pelo nome. E depois de nos ter criado, o Senhor nos fez cristãos, né? No sangue do vosso Filho. Dai-nos, Senhor, a graça, a bênção, a alegria, experimentar o seu amor, Senhor, como os santos experimentaram. E dai-nos a graça, Senhor, de poder retribuir esse amor, observando os teus mandamentos cautelosamente, amorosamente, não como um código de moral escravizante, não, mas como um código de libertação. E dai-nos, Senhor, ajudar o Senhor a trazer de volta para a casa dos pais as ovelhas desgarradas, as ovelhas que estão longe, as ovelhas que ainda não sentiram a beleza do teu amor, para que voltem, né, ao aprisco, ao teu rebanho, Senhor. Que a tua mãe Jesus, a tua mãe que sofreu tanto convosco, nesse Calvário, aos pés dessa cruz, né, entregando cada um de nós a vós, se fazendo mãe de cada um de nós, que ela interceda por nós nesta noite, por cada um de nós, para que o nosso coração se abra ao teu amor, Senhor, para que o nosso coração experimente o teu amor, Senhor, e que nós não o amemos, Senhor, por medo, não, mas, né, por amor. Como diz São João, onde existe o amor, não existe temor. O amor afasta o temor. Que a nossa fé, Senhor, a nossa religião, seja uma religião amorosa, gostosa, salvífica, encantadora, e que transforme a nossa vida, os nossos pensamentos, como os pensamentos de Cristo. Nós possamos ser um outro Cristo aqui na terra, Senhor. Como cantava o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. É isto, Senhor, que pela intercessão da vossa mãe, nós te pedimos nesta noite. Louvado sejas, bendito sejas, adorado sejas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Muito boa noite a todos vocês que me acompanham. Rezem por mim. Rezem por mim. Como pede o Papa Francisco, rezem por mim. Eu peço também, para que eu possa ser, né, fiel àquilo que Deus pede de mim. Um grande abraço.